Fundo azul. Em letras brancas aparece na tela leitura de arquivos PDF utilizando o Acrobat Reader em smartphones com sistema Android e Talkback. Olá pessoal, aqui é o professor de informática Edilson e nesse vídeo nós vamos aprender sobre a utilização básica do software Acrobat Reader em smartphones para abrir e ler arquivos em formato PDF. Os exemplos desse vídeo são baseados em um smartphone Motorola Moto G8 utilizando o sistema operacional Android 10 com a ferramenta de acessibilidade Talkback ativa. Este vídeo não tem a intenção de explorar todas as possibilidades de uso e configuração do Acrobat Reader nos smartphones, mas sim mostrar um roteiro breve com as funções mais utilizadas no dia a dia. A primeira ação a ser feita é instalar o app do Adobe Reader no smartphone, caso ainda não tenha o Adobe Reader instalado. Instalar, botão. Para isso, basta acessar a Play Store e pesquisar pelo nome do app Adobe Acrobat Reader e fazer a instalação no seu smartphone. Depois de instalar o Adobe Reader, vamos abrir o aplicativo. A tela de boas-vindas será aberta e nela será necessário fazer login com uma conta do Google ou do Facebook. A última opção de fazer login com a Apple é destinada somente para os iPhones. Adobe Acrobat. Bem-vindo ao Acrobat Reader. Escolha a sua forma de fazer login. Neste exemplo, escolhi fazer login com a conta do Google e na próxima tela é solicitada a confirmação de qual conta será utilizada. Depois de escolher a conta, aparecerá a mensagem de confirmação de conexão com a Adobe Cloud. Na sequência, teremos a tela de boas-vindas, que nos mostra um arquivo bem-vindo. Dependendo da versão do Google Play Android, da marca e Services. modelo do seu aparelho, a tela do aplicativo pode aparecer com algumas diferenças, mas os procedimentos no aplicativo são os mesmos. Nesta tela de bem-vindo, são listados os arquivos recentemente abertos. Como neste caso o Adobe Reader foi recém-instalado e nenhum arquivo foi aberto até então, por isso não temos nenhuma grande lista de arquivos recentes nessa tela. Temos na parte inferior da tela os seguintes botões: Início, Arquivos, Compartilhados e Pesquisa. O item Pesquisar nos permite buscar documentos pelo nome e essa pesquisa busca em todos os locais possíveis, ou seja, no smartphone e nos serviços de nuvem que o smartphone tiver acesso. O item Compartilhados exibe os arquivos compartilhados por você com outras pessoas e os arquivos que foram compartilhados por outras pessoas com você através do serviço de armazenamento de dados em nuvem da Adobe, o Document Cloud. Existe no canto inferior direito da tela um pequeno círculo azul com o símbolo de mais. Tocando nessa opção, abre-se o menu de opções para instalar a ferramenta Adobe Scan, em alguns recursos premium, recursos pagos. Não entraremos em detalhes sobre essas opções, pois fogem ao objetivo desse vídeo. Vamos agora abrir o item Arquivos. Neste item, podemos configurar o acesso do Adobe Reader ao serviço de armazenamento de dados em nuvem, o Document Cloud, ao Google Drive e ao Dropbox. Caso você utilize algum desses serviços de armazenamento de dados em nuvem, para configurar o acesso, basta entrar com seus dados de acesso nos locais apropriados. No item Neste dispositivo, podemos buscar pelos documentos armazenados no smartphone. Uma lista com o nome dos arquivos armazenados será exibida. Para ler qualquer um dos documentos, basta selecionar e tocar duas vezes no nome do arquivo e ele será carregado. A primeira vez que o item Neste dispositivo é aberto, o Android solicitará permissão de Permitir acesso que do o Adobe app Reader aos Adobe arquivos Acrobat armazenados no acesse smartphone. fotos, No mídia e caso, para arquivos no acessar os seu arquivos você deve dispositivo. selecionar Permitir. Para abrir qualquer um dos arquivos dessa lista, basta tocar duas vezes no nome do arquivo e ele será aberto. Uma outra situação é quando já abrimos algum arquivo PDF anteriormente e o nome do mesmo consta na lista de recentes. Para este exemplo, temos o arquivo do clássico livro O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, armazenado em este dispositivo. Para abrir o arquivo do livro O Pequeno Príncipe, basta tocar duas vezes o nome do arquivo. PDF, O Pequeno Príncipe. Adobe Acrobat. Com o arquivo aberto, podemos passar as páginas tocando com os dois dedos, mantendo pressionado e deslizando para a esquerda ou para a direita para avançar e voltar às páginas. O Pequeno Príncipe Antoine de Saint-Exupéry. Página 3 de 28. Página 4 de 28. Com o arquivo PDF aberto, temos na parte superior da tela a barra de ferramentas. A barra de ferramentas pode ser ocultada a qualquer momento. Para isso, faça dois toques rápidos na tela que a barra de ferramentas será ocultada. Barras de ferramentas ocultas. Para tornar a barra de ferramentas ativa novamente, faça novamente dois toques rápidos na tela e a barra de ferramentas será ativada. Barras de ferramentas visíveis. Para iniciar a leitura do texto do arquivo, toque na região da tela um pouco abaixo da barra de ferramentas, uma posição que é equivalente ao primeiro parágrafo da página, e ao talkback iniciará a leitura a partir do início da página.
Por padrão, o Talkback fará a leitura por parágrafos. A Leon Ver. Peço perdão às crianças por. Para avançar a leitura para o próximo parágrafo, faça o movimento de deslizar com um dedo da esquerda para a direita. Certa vez, quando tinha 6 anos, preciso é de um carneiro. Desenha-me um carneiro. Para voltar a leitura para o parágrafo anterior, faça o movimento de deslizar com um dedo da direita para a esquerda. Caso queira iniciar a leitura por outra posição da página, também é possível passar os parágrafos tocando na tela com um dedo, mantendo pressionado e deslizar suavemente para cima ou para baixo. A cada passagem de parágrafo, o Talkback emitirá um som característico indicando a passagem de parágrafo. Ao parar o movimento e deslizar em um parágrafo, o Talkback iniciará a leitura Como daquele jamais parágrafo. houvesse desenhado um carneiro. Bem vês que isto não é um carneiro. Podemos também alterar o modo de leitura do Talkback, alternando entre os diversos modos de leitura. Para executar essa alteração, com o dedo, faça um movimento curto de deslizar de cima para baixo e o Talkback fará a mudança do modo de leitura e informará o modo atual. Os modos possíveis são: Caracteres. Palavra. Parágrafo. Links. Controles. Padrão. após selecionar o modo de leitura mais apropriado, os movimentos de controle de leitura passarão a avançar e voltar com base no item escolhido, ou seja, caractere por caractere, palavra por palavra, parágrafo por parágrafo, linha por linha. Voltando para a barra de ferramentas do Adobe Reader, observamos que com o Talkback ativo, alguns recursos existentes no Adobe Reader são desativados ou ocultos, depende da marca e modelo do seu smartphone. Talvez porque os desenvolvedores da ferramenta entendam que, como haverá leitura de voz pelo Talkback, não faça sentido a utilização desses recursos, como neste exemplo, o item Modos de visualização. Modos de visualização. Botão. Configurações de exibição. Desativado. Temos também a ferramenta de localizar no documento. Localizar no documento. Ao selecionar essa ferramenta, aparece a caixa de edição onde podemos inserir a palavra a ser buscada no documento. Uma vez inserida a palavra, tocamos na figura de pesquisar no teclado e então, ao encontrar a palavra, Desenho. o Adobe Reader destaca a palavra dentro da página. No canto superior direito da tela estão posicionados 3 botões: Fechar, Anterior e Próximo. O botão Fechar fecha a pesquisa e retorna ao documento, e os botões Anterior e Próximo fazem com que a pesquisa retorne à ocorrência anterior da palavra encontrada ou avance para a próxima ocorrência da palavra pesquisada. Talvez essa ferramenta seja de uso um pouco complicado para algumas pessoas. Uma outra opção para também pesquisar por texto dentro do documento é utilizar o menu de contexto global do Talkback. Fazendo um movimento rápido de gesto em L na tela, o menu de contexto global do Talkback será aberto. O menu do contexto global possui as seguintes opções: Alerta menu de contexto global. Ler desde o início, 1 de 10, na lista, 10 itens. Ler a partir do próximo item, 2. Repetir última expressão. Soletrar última expressão. Copiar última declaração para a área de transferência. Pesquisa direta. Configurações do Talkback. Configurações da conversão de texto. Idiomas, 9 de 10. Escurecer tela, 10 de 10. Não é o objetivo desse vídeo explorar em detalhes todas as possibilidades de uso deste menu de contexto global do Talkback. Para esse vídeo, vamos comentar o exemplo de uso dos seguintes itens. Ler desde o início. O Talkback fará a leitura contínua do texto desde o início da página. Pesquisa direta. Essa é uma outra opção de pesquisa de texto dentro do documento, que eu particularmente acho mais interessante. Pesquisa direta, 6 de 10. Ao abrir a ferramenta de pesquisa direta, temos na parte superior da tela alguns itens. Varrendo da esquerda para a direita, temos as seguintes opções: Fechar pesquisa, próxima tela, tela anterior, caixa de edição, limpar entrada, botão, C, A, R, N, E, 2 correspondências. Na caixa de pesquisa, à medida que entramos com o texto a ser pesquisado, o Talkback faz a busca dentro da página pelo texto pesquisado e já vai exibindo os trechos das frases onde a palavra pesquisada aparece. Deslizando o dedo na tela, de cima para baixo, o Talkback fará a leitura de cada uma das linhas onde a palavra pesquisada aparece. Ao encontrar a linha desejada, basta tocar 2 vezes
e o Adobe Reader abrirá a página onde aparece a palavra pesquisada. O único inconveniente desta ferramenta de pesquisa direta, se é que nós podemos chamar de inconveniente, é que ela faz a busca página por página, ou seja, caso a palavra não seja encontrada na página aberta no momento, temos que utilizar os botões de tela anterior ou próxima tela para que a pesquisa seja feita nas demais páginas do documento. Compartilhamento de arquivos. O item compartilhamento de arquivos permite que façamos o compartilhamento de arquivos com pessoas do nosso interesse. Compartilhar. A opção de convidar pessoas por e-mail compartilha o arquivo a partir do serviço de armazenamento de dados em nuvem da Adobe Cloud. Para isso, basta inserir o e-mail da pessoa com quem deseja compartilhar o documento e a pessoa receberá um e-mail com um convite para acessar o documento. Temos a opção de compartilhar por link. Nesse modo, é gerado um link de acesso e qualquer pessoa que acesse esse link terá acesso ao documento compartilhado. Temos a opção de compartilhar uma cópia. Esse é um dos modos mais comumente utilizados. Nesse modo, é enviada uma cópia do arquivo que se deseja compartilhar para a pessoa. Ao acessar esse modo, a tela que se abre permitirá que seja escolhido o meio de compartilhamento desejado. Os itens que aparecem nesta tela variam muito de smartphone para smartphone, pois tudo depende da interface gráfica e dos aplicativos instalados no seu smartphone. Selecionando um dos meios de compartilhamento, abre-se a tela para a escolha do destinatário do arquivo compartilhado. Assim que selecionado o destinatário do arquivo, uma cópia do arquivo será enviada. Ligar Liquid Mode. Por último, e não menos importante, temos a ferramenta Liquid Mode. Essa ferramenta é relativamente nova e foi disponibilizada há pouco tempo no Adobe Reader. Ao ativar essa ferramenta, o documento é reorganizado e o modo de exibição muda para um layout parecido com as páginas web, as páginas de internet. O texto é ampliado e reagrupado em forma de tópicos. Visualização da web. E ao lado direito de cada tópico existe um botão que permite recolher o texto do tópico, algo como esconder o texto, deixando visível apenas o título referente ao tópico ou parágrafo. Como a ferramenta Liquid Mode passa a exibir o documento em formato parecido com páginas e sites da internet, neste layout, para avançar ou retornar pelo texto, o tipo de movimento muda. Para avançar ou voltar o texto, que seria equivalente a passar as páginas, temos que tocar com os dois dedos na tela e deslizar para cima e para baixo para avançar e voltar o texto. Para finalizar, faço aqui uma pequena observação sobre o uso do recurso Liquid Mode. Essa ferramenta é considerada pesada e exige bastante recurso de processamento do smartphone. Caso tente utilizar a ferramenta e o seu smartphone tenha pouca memória ou o processador não seja das gerações mais recentes, é possível que o funcionamento do Liquid Mode tenha um elevado tempo de resposta, ou seja, será bem lento. Se por acaso acontecer com o seu smartphone, não se preocupe. Desative o Liquid Mode e utilize o Acrobat Reader no modo clássico. Garante que ele vai te atender bem. Bom, espero que o vídeo tenha sido útil. Se tiver alguma dificuldade ou dúvida, já sabe. Façam suas postagens pelo Google Sala de Aula ou entre em contato conosco pelo grupo do WhatsApp do IBC. Tchau, pessoal! Fundo azul, em letras brancas, aparece na tela. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Antoine de Saint-Exupéry.